Você falou sobre alguns nomes das eleições de 2026 no plano nacional e, em tese, o grupo de oposição aqui na Bahia tem um nome consolidado, que é o nome do ex-prefeito de Salvador, que foi candidato em 2022, o Assemineto. Nos bastidores já circulam algumas informações que Assemineto pode não vir a ser candidato a governador em 2026, que ele pode ter uma outra estratégia. Qual o seu posicionamento com relação à chapa local aqui da Bahia para 2026 e o quanto a ausência de um candidato nacional pode impactar nesse processo da oposição aqui na Bahia? Porque em 2022 o Assemineto não assumiu uma candidatura formal, principalmente no segundo turno. No primeiro turno tinha a Soraya Tronicle, que era a candidata do União Brasil, o partido dele, mas ele não fez aquela campanha efetiva pela Soraya. Qual o caminho que você vê para 2026 localmente na Bahia e o impacto da ausência de um nome nacional para que essa candidatura possa chamar de sua candidatura à presidência aqui? Eu acho, inclusive, Fernando, que esse foi um dos erros da eleição de 2022. Nós tínhamos, que eu também estava na sua chapa, uma aliança ampla de partidos que estavam com Lula, partidos que estavam com Bolsonaro, partidos que estavam com Ciro Gomes, partidos que estavam com Simone Tebet, né? Era uma aliança muito ampla e o próprio União Brasil tinha a candidatura de Soraya ali naquele momento e ele tomou a decisão de discutir a Bahia. Foi uma decisão lúcida de quem estava pensando no seu estado e que no final das contas acabou não dando certo, né? Aí muita gente hoje fala, porque devia ter apoiado A, deveria ter apoiado B, mas naquele momento o foco era a Bahia. A gente tinha um Brasil dividido, uma eleição nacional polarizada, onde praticamente não se foram apresentar ideias, né? A gente via um candidato agredindo o outro, né? Lula dizendo que Bolsonaro era genocida, que era aquilo outro, Bolsonaro chamando Lula de ex-presidiário e disso ou de aquilo, né? Um prometendo picanha e cerveja no final de semana, o outro dizendo que a economia do país ia voar e que isso e aquilo outro. E a decisão nossa aqui na Bahia foi uma decisão de discutir os problemas do Estado, discutir a segurança pública no Estado da Bahia, discutir a educação no nosso Estado, discutir o desemprego, a questão da infraestrutura do Estado. Eu acho que pensando na Bahia foi uma decisão acertada. Mas a população não entendeu nisso e tanto que acabou votando num governador que era desconhecido. Muita gente, inclusive depois da eleição, sabia que tinha votado no 13, porque estava, e Lula teve uma vitória maciça aqui na Bahia, mas é da democracia, perdeu. Qual é o papel de quem perde a eleição? Fazer oposição. Quem ganhou não aceita que Neto faça oposição. Toda vez que Neto dá uma declaração, os petistas reclamam, quando na verdade a oposição também é contribuição, né? Se você tiver do lado só quem diz o que você quer ouvir, a chance de você errar é muito grande. E de você se tornar um déspota também. Né? Neto está cumprindo com o seu papel nesses últimos 2 anos pós-eleição. Eu posso afirmar para vocês, Fernando e Maurício, para todo mundo que está nos assistindo, que Assemineto será candidato a governador em 2026. Temos conversado muito, temos intensificado, inclusive, diálogos, conversas, agendas, né? Agora, é óbvio que quando você perde uma eleição, você tem o papel de oposição, de criticar, mas também você precisa deixar quem está na política, principalmente prefeitos, vereadores, deputados, tocarem a sua vida. Ninguém é dono de ninguém. É como eu falei há pouco aqui sobre a questão de interferência no mandato dos deputados estaduais do PP. Então, acho que Neto sempre procurou dar essa liberdade, mas jamais se furtou de receber ninguém. Eu nunca deixei de ir
no escritório de ACM Neto, quando ele aqui estava, se dividiu também com as funções de estruturação do seu partido em Brasília, assumiu um cargo na Fundação Índigo, que é o braço de projetos do União Brasil, e desempenhou muito bem esse papel e tem desempenhado muito bem o papel de liderança da oposição, que o credenciam para ser candidato a governador em 2026. Eu espero que a Bahia, dessa vez, acerte, porque, no final das contas, quem perdeu não foi a ACM Neto, quem perdeu foi a Bahia. Agora, Cacá, do outro lado a gente tem, e normalmente político não fala da chapa do outro lado, mas, de certa forma, a gente tem uma composição já sendo ali rascunhada, 2 nomes já postos, que são os 2 candidatos ao Senado. Temos Jacques Wagner já pleiteando essa reeleição e a vinda também do ministro Rui Costa aqui para conquistar e buscar aí uma vaga no Senado também. Até que ponto esses 2 pesos pesados da política baiana, porque tem história, foram eleitos e reeleitos aqui no nosso estado também, podem sobrepor ali nessa disputa com o Jerônimo ali tentando também uma candidatura à reeleição? Vai ter peso de fato essa chapa? Eu acho que essa seria a melhor chapa para se enfrentar. Mas como você mesmo falou antes de mim, adversário você não escolhe, você enfrenta. Né? Você tem aí hoje Jacques Wagner, senador da República, líder do governo Lula, é o grande articulador, né, do grupo político que está no poder. Você tem também o senador Ângelo Coronel, relator do orçamento, um político de destaque, de relações em Brasília, que parece que está sendo deixado um pouquinho de lado pelos interesses do Partido dos Trabalhadores. O PP, né? já chegou a namorar, não foi a possibilidade de Ângelo Coronel se filiar ao partido? Já foi filiado ao partido, Sim, né? Coronel é um querido amigo. Conheço Coronel antes da política. E olha que eu comecei na política com 4 anos de idade. Né? A gente tinha uma fazenda lá em Coração de Maria, e Coronel era o nosso vizinho, virou prefeito de Coração de Maria, quando o Leão virou prefeito de Lauro de Freitas. Um querido amigo, falei com ele ontem, inclusive, pelo telefone. Ele me ligou, conversamos muito ao longo desse ano, trocamos figurinhas sobre o orçamento da União. O Coronel é um craque, participei diretamente da articulação que o levou a presidir a Assembleia e, consequentemente, após também a conquistar a vaga no Senado Federal. Né? Então, se vão deixar Coronel de lado, se vão escanteá-lo por um projeto do Partido dos Trabalhadores, não é da minha conta. Não é da minha conta. É da conta de quem está lá, se entender que esse é o melhor, mas eu acho que essa é a melhor chapa para se enfrentar, viu?